Olá, pessoal de casa, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Edronecast. Eu sou Edivaldo Firme, especialista em comunicação digital aqui na Edrone, e o Edronecast é prioritariamente o lugar para você se especializar, se educar e ficar à frente do mercado digital. E para isso, hoje eu tenho o prazer de receber Lívia Anderson, uma das nossas colaboradoras da Edrone e que está aqui para bater um papo de valor comigo. Então, Você está ouvindo o Edronecast, o podcast da Edrone, a plataforma de CRM e automação de marketing feita sobre medida para e-commerce. A Edrone acredita que a democracia ao acesso de tecnologia pode empoderar pequenas e médias lojas a competirem com gigantes. Crie agora mesmo sua conta gratuita no QR Code e transforme os insights dessa conversa em vendas reais. Prazer, Lívia. Prazer, Seja Ed. bem-vinda. Super animada de estar aqui. Se apresenta pro pessoal de casa, por favor. Beleza, pessoal. Muito legal estar aqui hoje. Eu sou especialista de contas gratuitas aqui na Edrone, então tô sempre ali em contato com a galera que entra, quer começar um negócio, quer fazer o negócio voar. E aí passa por todos esses processos que a gente vai bater esse papo aqui hoje, né, Ed? Perfeito. Então, já que eu tenho uma especialista que para falar exatamente de quem está começando ou de como começar no e-commerce, eu vou começar com a pergunta de milhões. Boa. É possível escalar um e-commerce de forma natural e razoável hoje em dia? Ou se tornou uma missão impossível? Não, longe de ser impossível, Ed. Acho que é a coisa mais tranquila que a gente tem hoje. O processo é muito tranquilo. A gente não precisa de especialista em e-commerce para você poder alavancar seu e-commerce ali. Tem uma loja, a gente vai fazer integrações facilitadas, automações super rápidas. Então, não é um desafio, como também é uma coisa natural. Eu acho que hoje quem não está alavancando o e-commerce não está alavancando porque não quer mesmo, né? Porque as opções estão ali, elas são muito fáceis e acessíveis. E agora, então, já que a gente tá falando de quem não tá fazendo porque não quer, a grande pergunta que fica é: o que mudou, na sua visão, dentro do cenário digital ultimamente? Porque quando a gente vai analisar no longo prazo, o e-commerce, ele tá em constante mudança. Se a gente for olhar de forma bem simples, 10 anos atrás, pra gente não voltar muito, quem tava no e-commerce é quem era ou doido, que tava ali investindo num mercado que ninguém tava, ou quem já tava muito preparado e entendia que esse mercado era o mercado do futuro. Hoje, dá pra dizer que isso já se tornou uma prova, principalmente Sim. depois da pandemia, mas o que você enxerga hoje que é a trava que ainda impede muita gente de ir pro e-commerce? Boa, Ed. Eu acho que tem dois pontos aqui, né? A questão de não tá fazendo, por que não tá fazendo? Tem muito uma crença de que é difícil automatizar, que é difícil mexer com inteligência artificial, que ainda é uma questão muito técnica, que só se você tiver esse conhecimento você vai conseguir ter bons resultados e poder mexer. E também tem a questão de acharem que é caro. E aí já são duas crenças que não combinam, porque a primeira não é preciso ter um nível técnico de experiência para você começar a alavancar seu e-commerce. Então hoje a Edrone ela já faz toda a parte técnica para você e alguns cliques ali, seu e-commerce já está em outro patamar. E além disso, a questão de ser caro, né? Tem muito essa crença de que, para eu ter um e-commerce hoje é muito caro, porque eu vou ter que ter uma ferramenta para CRM, uma ferramenta para automação, uma ferramenta para mandar newsletter, e todas elas são pagas, o que não é verdade. A Edrone, por exemplo, tem todas essas opções dentro de um plano gratuito, né? Perfeito. Então, hoje, acho que essas crenças são os maiores impasses para o pessoal começar a usar ali as ferramentas de CRM, de automação de e-mail marketing, e é isso que a gente veio aqui desmistificar, né? Exato. Porque acho que aí, já que a gente entendeu que existem essas crenças limitantes, e aí eu vou ter que me colocar nessa posição de quem tá no mercado já há alguns anos e que já passou por muitas frentes, não sei se você vai concordar com o que eu vou dizer agora, mas o mercado brasileiro, ele tem duas percepções que vão muito próximas dessa que você trouxe, que é, eu não tenho braço, né? A gente ouve muito, eu não tenho braço. Toda vez que eu vou pensar em escalar meu e-commerce, eu penso que eu vou precisar colocar mais uma pessoa, eu vou ter que treinar, vai ser mais um custo e tudo mais. E ok, a gente pode elaborar melhor sobre isso, mas a parte número 2, que pra mim é até mais preocupante, é que o brasileiro acha que, e eu concordo com ele, que não existe almoço grátis. Então, toda vez que alguém fala pra você, dá pra começar se você usar... E aí, a gente pode falar de Edrone, claro, mas, o chat GPT gratuito já tem uma base de informação e pode te ajudar a alavancar a operação, tirar uma ideia do papel, operacionalizar alguma coisa no plano grátis. Sim, Você exato. não precisa, obviamente, você não precisa
ter o plano pago, estar investindo, porque eu acho que a diferença principal quando a gente analisa o mercado digital hoje é quem tem coragem e quem tem medo. Exato. Pô, eu tenho coragem de testar esse artifício novo, Sim. essa tecnologia nova, essa oportunidade nova, e quem tem medo e acaba se fechando, né? Eu costumo dizer Sim. que acaba se enclausurando nas crenças que levou ele até ali. Então, Sim. vamos fazer um retroponto e eu gostaria Aham. de pensar nisso com você. Hoje, o lojista, em média, ele está dividido em 3 camadas. Quem tem o e-commerce como objetivo, então, desde sempre essa pessoa olhava e falava, cara, eu vou abrir uma Quero loja ter digital sim. e é isso, é desse jeito, eu não acredito no físico, qualquer coisa do tipo. Aham. Muita gente já veio desse movimento. Tem quem veio do físico e está Sim. migrando para o digital. Então, essa pessoa tem um know-how de gigantes por trás da operação dele física. Quando Sim. vai para o digital, ele ainda se perde. E tem a pessoa que está no mix, que durante a pandemia ela teve que pausar o físico e aí ela investiu no digital e meio que ela toca as duas coisas, mas bem ou mal, nenhuma das duas é o foco. Sim. Como que você enxerga esses 3 perfis hoje dentro do mercado? Olha, Ed, já vou até voltar num ponto que você comentou sobre a questão de ter o medo. Eu acho que quem abriu um e-commerce já passou dessa barreira. Porque hoje, você abrir um e-commerce, cara, você já tá à frente, você já tá ali pensando no futuro mesmo. Não tô falando que o e-commerce colocou um fim nas lojas físicas. Longe disso, a gente viu isso com a pandemia. Tiveram lojas físicas que fecharam, mas hoje a gente ainda vê muita gente comprando em loja física. Mas o e-commerce hoje tem um impacto enorme no mercado e a gente sabe disso. E aí, o que eu acho que é o ponto principal para esses 3 cenários, né? A pessoa que, pô, sempre foi o sonho dela ter um e-commerce, a pessoa que tem, às vezes, por necessidade, viu, então, uma queda ali nas lojas físicas e tá pensando num e-commerce, e até aquela pessoa que tem, mas fica... Que toca os dois ali. ao mesmo tempo não toca, né, os dois da forma mais eficiente possível. O que eu vejo para esses 3 tipos de público, tá? Hoje, as automações, elas vão trabalhar para você. Então, independente, se você tem loja física e loja virtual, se você tem só loja virtual, se você tem, pô, vou tocar os dois ao mesmo tempo, não tenho tempo, não tenho braço. Sinceramente, tudo isso é resolvido com inteligência artificial. E hoje, eu vejo que a inteligência artificial ela já vai tocar a maior parte das frentes dentro dessas questões de automação, de newsletter. Então, quando a gente pensa, né, nesses 3 públicos, eu sinto que eles já passaram a barreira do medo. E agora só falta essa passagem para pensar em, pô, tá bom, eu já tenho minha loja virtual. O que eu vou fazer agora? Como que eu vou automatizar? E aí tem talvez a questão de conhecimento, que a gente, né, tá aqui, por exemplo, para difundir isso, para ajudar essas pessoas. E eu acho que quando a gente pensa nos 3 públicos que você mencionou, a principal barreira ali é como que eu vou fazer isso? Como que eu vou operacionalizar tudo isso? Porque é uma questão que dá um pouco de medo, né? Dá uma insegurança. Tá bom, eu entrei pro e-commerce, mas e agora? Mas já passou o pior, né? Que foi criar ali sua loja. E eu costumo brincar com as pessoas que, assim, tem muita gente ainda no mercado hoje que fala, tô com muita dor de cabeça na minha vida, Não quero mais vou largar tudo e vou abrir um e-commerce porque é mais tranquilo. Calma aí, amigão. Não é por aí que a banda toca, né? Infelizmente, o e-commerce ele vai te dar algumas facilidades, mas ele vai te dar algumas cobranças. Vai. Então, obviamente, no e-commerce, você tem a facilidade de vender para o Brasil ou para o mundo todo. Nada vai te impedir disso. Porém, você vai ter que estar a par de como funciona o Brasil e o mundo todo, né? E aí, outra coisa que eu acho que se conecta muito nisso que a gente está falando é de que muitas dessas pessoas, principalmente quando a gente vai olhar para esses 3 perfis que a gente trouxe, são, no cenário normal, são vendedores, são gestores que vêm de uma velha guarda ali, muito acostumada com o varejo físico. Sim. Né? As regras que tocaram o Brasil até poucos anos atrás eram as regras do varejo físico. E aí, hoje em dia, a gente tem a quantidade de dados que pode ser explorada para entender como e o porquê que a venda está acontecendo, ou aonde, ou como melhorar esse processo. E aí a minha pergunta que fica para você, principalmente olhando pelo seu background de economista. Brasileiro tem medo de número? Qual que é o problema que as pessoas têm de olhar para uma ferramenta que vai te entregar número, vai te dar insights, vai te ajudar numa construção e elas não vão? Ed, o que eu penso
É que o brasileiro, ele tem medo do número porque ele não consegue pensar no longo prazo. O brasileiro tende a ser muito imediatista. Então, ele vai olhar ali, pô, fiz um investimento de R$1.000 que seja. Ele quer que no dia seguinte ele já tenha faturado R$1.000 para se pagar e mais R$1.000 de lucro. E não é assim que a banda toca. A matemática não é tão simples, Não é né? tão simples. É o que a gente queria? É óbvio que a gente queria, mas a gente não vai ter isso em lugar nenhum. Seja no e-commerce, seja na loja física, seja até investimento que a gente esteja falando. Então, eu vejo isso como uma barreira para o brasileiro dele ter um pouco de medo. Ele tem medo de investir e de esperar. Tanto que se hoje a gente vai ver, né, entrando até um pouco nessa parte mais de economia, tem muitos tipos de investimentos que eles conseguem ser vendidos para o brasileiro porque fala, pô, retorno imediato, retorno triplicado. Gente, isso não existe em nenhum lugar, tanto na economia quanto no e-commerce. Você não vai conseguir pegar um faturamento e triplicar ele em uma semana. Do dia pra noite. Do dia para noite. Isso não existe. O que você vai fazer é começar com investimento. Pô, de investimento eu não tô falando nem só de dinheiro quando a gente pensa em e-commerce. Eu tô falando de tempo também. Pô, beleza, quero entrar num plano gratuito. Você não vai pagar nada por isso. Seu único investimento aqui é tempo. E não tô falando que você vai ter que entrar num plano gratuito, entrando aqui na Edrone, e ficar 7 horas por dia fazendo. Não é coisa configurar, de... é entender o que você vai fazer ali dentro, Exato. né? E aí também a mesma coisa com o estudo. Pô, eu quero ter um e-commerce, você já tem que estar ciente que você vai ter que investir um tempo para estudo. Não adianta você ter um e-commerce de moda que seja e não saber as tendências do seu mercado. Não adianta você ter um e-commerce de qualquer outra área e não saber o calendário comercial e aonde você pode investir ali, sabe? Então, eu acho que esse é o medo do brasileiro. Ele não tem medo de número, ele tem medo de esperar, ele tem medo de não ver um retorno imediato, sabe? E aí, eu gosto de pensar, e talvez você possa me ajudar a trazer isso de uma forma pro pessoal de casa, que assim, talvez até por isso, né, por esse medo que o brasileiro tem do payoff, quando a gente fala lá, vamos usar o terminho, payoff, é por isso que tem tanto guru de Exato. tráfego pago, te dando a fórmula mágica do e-commerce, te dando a fórmula mágica do tráfego, que você vai comprar por R$5.000 e na semana seguinte tá faturando 50 mil. Agora a pergunta que eu não sou o inimigo número 1 do tráfego, eu sou o inimigo número 2, aparentemente a número 1 está à minha frente, mas quando a gente pensa nessa estrutura, eu gostaria de fazer uma pergunta que para mim é a mais importante, de novo olhando para o comportamento do brasileiro. O tráfego pago se vende tão fácil porque ele efetivamente parece uma estratégia de eu injeto dinheiro daqui e eu imprimo do outro lado, né? A estratégia do tráfego pago meio que parece esse autoinvestimento que não existe. Agora, a pergunta que eu gostaria de fazer para você, Lívia, é por que é tão fácil para o brasileiro contratar o tráfego pago e abrir a torneira de dinheiro e jogar, e ele não consegue olhar para o que está escoando dentro da loja dele. Sim. Porque é isso. Eu gosto de fazer uma analogia que o tráfego pago nada mais é do que um panfleto vivo que vai te levar até a porta da loja. Se você vai entrar ou não, se você vai interagir com o vendedor ou não, o que você vai fazer a partir daquele momento, aí já não é mais culpa do tráfego pago. Então, como que você vê esse comportamento quando a gente fala de exatamente saindo dessa jornada de o brasileiro não olha para o longo prazo, até por isso que ele abre a torneira de dinheiro e manda ver no tráfego, mas ele não consegue olhar para o outro lado, que é o que eu tô fazendo com esse dinheiro? Com esse dinheiro que eu investi, né? Exato. Exato. Eu acho que é muito isso, Ed. Eu não sou inimiga do tráfego pago, eu sou inimiga de pegar e falar, pô, investe 5 mil hoje, mês que vem sua loja tá voando, maior e-commerce do Brasil. Não existe isso. Porque só o tráfego pago não vai fazer sua loja alavancar. Isso é um fato, é o que você falou. Você tá levando gente até a porta da sua loja. Isso já é um super processo, já é difícil de fazer. Já é uma baita jornada. É uma baita jornada. Mas o que adianta você colocar alguém na porta da sua loja e essa pessoa não entrar? Não tiver a menor interação com a sua loja, não souber o que você vende, não faz sentido. Então, o que eu falo é, o tráfego pago, ele vai valer a pena a partir do momento que você fizer ações em relação a ele. Então, pô, o cliente entrou na sua loja. Já entrou na sua loja? Por que você não vai mandar um pop-up para ele pedindo para se cadastrar na sua base? Óbvio, não precisa ser na mesma hora, no primeiro momento. Não precisa ser na mesma hora, mas alguma coisa a gente tem que pensar. Alguma coisa para atrair esse cliente. Pô, o cara entrou ali na sua loja, olhou um produto, você já tem ali uma conexão com esse cliente. Você vai deixar passar? Pior ainda, quem adicionou um produto no carrinho, Ed.
Se eu adicionar um produto no meu carrinho, é porque o mínimo do interesse eu tive. É o famoso eu quero, né? Exato. E tudo isso, todas essas ações que o cliente tem dentro da sua base ali, dentro do seu site, é fruto do tráfego. Isso é um fato. Só que se você não fizer nada em relação a isso, esse cliente vai sair dali, vai abandonar aquele carrinho, vai pro seu concorrente e vai comprar. Até porque, e aí agora a gente pode fazer uma análise mais clínica da coisa. Se tráfego funciona tão bem, funciona pra você e funciona pra mim também. Sim. Então, se eu chego na porta da sua loja, eu olho lá, ninguém vem me receber, ninguém vem interagir comigo, eu saio, eu vou na loja do vizinho. Se alguém me trata bem lá, é por lá que eu vou ficar. Né? Exatamente. Então, eu concordo muito com você sobre essa parte de experiência. Sim. Porque é isso. Quando a gente olha para a escalabilidade do e-commerce, muito se fala sobre vou botar um caminhão de dinheiro, vou trazer um montão de gente, e a partir do momento que esse montão de gente estiver comprando de mim, dei certo. Ganhei. Parei, não faz mais nada, Ganhei né? e venci. Será que é mais ou menos assim mesmo? Não, não é, Ed. E aí o que eu acho é o que você falou. Você precisa receber esse cliente. Uma das coisas que eu mais prezo no e-commerce é a experiência do cliente. Não adianta você ter uma loja incrível, produtos incríveis, um preço super competidor com os seus concorrentes, e o cara entra lá e As moscas. se fosse uma loja física, é a mesma coisa do cara entrar na sua loja, você não dá um bom dia. Tem uma pessoa no caixa esperando ele pagar. Exato. E essa pessoa vai ficar lá no caixa esperando ele pagar. Você quer tirar uma dúvida? Ah, não sei, vê aí. Tá, Tem M dessa roupa? Vê aí. É isso, sabe? Então, eu acho que isso até é uma dificuldade do brasileiro. Porque ele leva o e-commerce como se fosse tudo automatizado. Não, beleza, não vou colocar automação, paguei o tráfego, tudo vai dar certo. Não é assim. A experiência do cliente ali, ela tem que ser tão boa, às vezes até melhor do que o físico. Por quê? A gente sabe que hoje uma dificuldade do e-commerce é a questão de golpe, é a questão de você duvidar de um site, é a reputação desse site. Então, pô, como você vai fazer a experiência do cara ser incrível ali dentro? Porque tem que ser incrível. A gente pensa em automação, por exemplo, a gente está falando de recompra também. Se o cara teve uma experiência incrível, fez uma compra na sua loja, você foi lá, agradeceu a compra, deu um cupom de pós-venda para ele... Ele volta. Ele volta. Ele vai voltar. Então, eu acho que é muito disso, sabe? É você saber fazer a experiência dele ali ser boa o suficiente para o seu e-commerce alavancar. E aí, eu gostaria de fazer uma provocação para você, Lívia, que eu acho que é interessante pra gente pensar juntos. Mas, quando a gente fala sobre escalabilidade, parece que a gente tá falando de fazer um número crescer. Mas a grande pergunta, e o que eu gostaria de que você trouxesse pra gente é: o que mede uma escalabilidade boa? É o número da base? É o número de disparos? É o número de gente que entra? É o número de gente que sai? Aonde que eu olho e eu posso dizer, ok, estou escalando e principalmente de forma saudável? Ed, eu acho que aí vai muito do que você considera como sucesso. Então, tem cliente que vai olhar a base dele, tá vendo a base crescer, e o foco dele é ter um relacionamento com esse cliente. Então, pô, beleza. O cliente foi lá, comprou uma vez, o meu foco é fazer esse cliente lembrar da minha marca? Essa pode ser sua métrica de sucesso. Não, a minha métrica de sucesso é eu conseguir ter mais recompra na minha loja. Então, eu acho que depende muito do seu nicho. Porque, por exemplo, né? Quando a gente vai pensar vamos pensar em dinheiro, então. Se a minha métrica de sucesso é valor comprado. Pô, então, eu quero ali ter 100 mil que seja todos os meses. Essa é a minha métrica de sucesso. É muito diferente um cara que trabalha com, por exemplo, loja de bicicleta. O preço de bicicleta é muito alto. Então, ele vai... Dá pra vender, entre aspas, 10 bicicletas e faturar 100 mil. Exatamente. Agora, compara isso com uma loja de produtos de bijuteria, por exemplo. Um multimix ali de produto. Não tem como você usar isso como métrica. 100 mil é a minha média. Então, não tem como eu chegar aqui pra você e falar, pô, não, é dinheiro que é o que mede meu sucesso. Às vezes, é a sua base crescer e ser indicação para uma outra indicação. É você conseguir ter um relacionamento com o cliente de, tipo, ele entra no seu site, compra todos os meses. Vamos supor que seu produto é um produto de recorrência. Então, a cada 3 meses, esse cliente entra lá e compra. Então, a frequência de compra pode ser o seu sucesso. O que eu acho que é sucesso para qualquer pessoa dentro do e-commerce é a sua loja não estar parada. É você estar recepcionando bem seu cliente, é você saber que, independente de você fazer uma campanha ou você só enviar automação, esse cliente vai voltar, ele vai lembrar de você, ele vai saber que ele teve uma boa experiência. E aí, a questão do investimento vai muito de nicho para nicho, né? Então, é o que eu estava falando. Se a gente vai pegar dinheiro como sucesso, você tem que estar muito a par do que é sucesso para o seu setor. Não adianta a gente pegar um case de sucesso
de alguém que tem 100 mil todos os meses faturados. Sendo que o produto dele custa 50. Exatamente. Teoricamente, ele tá vendendo 2 por mês. Exato. Não Mas, é lá às um vezes, grande número. E às vezes o cara que fatura 100 mil é 1, 2, 3 produtos que ele vende. E você tá vendendo 100 produtos no mês, tá vendendo 500 produtos no mês. Você tem mais clientes, você tem sua base crescendo. E aí, eu acho que, até pra gente fazer uma tecla SAP pro pessoal de casa, eles entenderem de uma parte que é muito importante, que é, parece que a gente tá falando um papo de doido aqui, mas o que muita gente não consegue perceber, e é uma infeliz falta de conhecimento dentro do mercado, é que muita gente não sabe calcular o CAC, por exemplo, que é o custo de aquisição do cliente. Então, eu estou investindo em tráfego, eu estou investindo na ferramenta XYZ, eu estou investindo em remarketing, eu fiz tráfego de influência, eu estou em tudo que é lugar. Pô, tudo isso se aglomera junto com o valor do produto para eu calcular o custo de aquisição. Quanto custou eu vender para esse cliente? Se, por exemplo, eu sou a pessoa que tem a percepção de que sucesso é vender todos os meses, daqui a pouco eu vou investir o triplo do que eu posso em marketing para continuar vendendo os mesmos 100 mil por mês, porque a minha meta é os 100 mil. Só que o quão difícil vai ficar se tornando cada vez mais vender esses 100 mil. E se eu só vendo para essa pessoa uma vez, todo mês eu vou ter que fazer um investimento maior. E uma parte que eu acho que muita gente se esquece do mercado do marketing, principalmente voltado para o tráfego pago, é que tráfego pago é leilão. É leilão. Se você tem R$1 para colocar, você coloca R$1, o seu concorrente vai lá e coloca 1,1, ele aparece na tua frente. Exatamente. Então, é uma briga, eu costumo brincar que é a briga de cachorro grande. A não ser que você seja inteligente. Então, agora entra a pergunta que eu quero direcionar para você. E como que a gente faz um movimento inteligente dentro do e-commerce? Ed, eu costumo falar que a gente tem o tráfego. Isso é um fato. Você tem um e-commerce, você vai ter tráfego. Você precisa ter alguma forma de levar o cliente até a porta da sua loja. Senão, seu concorrente está levando. E é muito difícil hoje, num mercado inundado, uma pessoa sem querer descobrir a sua marca. Descobrir o seu site. Isso é quase impossível. Porque hoje você entra. Hoje cedo, eu tava pesquisando uma camiseta que eu queria. Veio uma enxurrada de site. Uma enxurrada. Eu comecei a pesquisar exatamente um site que tivesse aquelas características que eu queria. E foi um tempo. Se eu quero uma camiseta comum, que qualquer site tem... Eu só quero. Não importa quem vai me oferecer. Eu vou pegar o cara que apareceu em primeiro. Por quê? Ele vai aparecer em primeiro, isso me dá mais credibilidade. Não te passa uma sensação? Normalmente, quando a gente olha pra tecnologia, ainda mais hoje em dia, tudo parece que foi feito pra gente. Pra mim, exatamente. Né? Então, eu acho que desse ponto do tráfego, já é um fato. Você precisa ter, você vai ter. Eu não conheço uma pessoa que entra no e-commerce e não vai ser a primeira coisa que ela procura isso. Eu acho que já é... Faz parte, né? O arroz com feijão. Vamos dizer que é o arroz com feijão. O e-commerce é o arroz, o tráfego é o feijão. Ponto. O que eu acho que é o seu diferencial? E aqui eu entro em 2 pontos. Você tem que ser inteligente. Então, não adianta você falar, tá bom, eu vou automatizar toda a minha loja e fazer tudo manualmente. Cara, você não vai ter tempo para pensar nos seus produtos, na experiência do cliente dentro do seu site. Você não vai ter tempo para pensar, será que eu tô tendo algum problema na minha plataforma? Será que eu tô pagando mais do que eu deveria em tráfego? Será que eu tô pagando mais do que eu deveria em qualquer outra coisa que esteja ligada ao seu e-commerce? Então, o que eu penso? Para você conseguir sair na frente dos seus clientes, é automação inteligente. Então, é você entrar, cria aí uma plataforma de automação, pega um CRM bom, para você conseguir ter toda a análise do seu site em um só lugar. Beleza, vamos entrar no ponto da Edrone. Entrei na Edrone, a inteligência artificial já vai deixar pronta para você as automações essenciais. Então, carrinho abandonado, você não pode não ter no seu negócio. Produto visualizado, não tem como você ter um e-commerce e não ter. E aí entra um ponto que eu acho muito valioso ressaltar, é que tem muita ferramenta que faz disparo de e-mail, que o produto visualizado, ele não faz parte de uma automação pronta. Você precisa construir ele, cheio de regra e tudo mais. E eu acho que condiz muito com o que a gente tá falando, que é pensar de maneira inteligente, é usar ferramentas inteligentes. Então, por que eu vou gastar 3 horas, vamos ser bem humilde aqui. 3 horas para aprender a configurar uma ferramenta para poder criar uma automação que tá bom. Vai me render lá na frente 10 horas de tempo livre. Enquanto na Edrone você pode fazer isso em 15 minutos, tá bom, cada um, né?
Não, e aí, Ed, eu acho que tem essa questão de exatamente o que você falou, plataforma inteligente. Pô, você tem que estar numa plataforma que ela vai te ajudar, não que ela vai dificultar seu trabalho. Você entrar no e-commerce já é um desafio. Você já tem que ser corajoso e a gente já concluiu isso. Sim. Depois disso, tudo que tiver para te ajudar, você tem que usar, cara. E aí entra também uma questão da questão do investimento. Quanto que eu vou pagar por isso? Às vezes, você vai pagar mais barato numa plataforma e vai ter que ficar 3 horas para aprender a fazer um fluxo. Ou às vezes você. E aí é aquilo que eu costumo dizer e não tenho problema em assumir isso. Pô, eu trabalho com e-commerce há 13 anos. A primeira plataforma que eu usei na minha vida foi a Mailchimp. Por quê? Porque ela era grátis. E eu precisava aprender em algum momento. E aí eu aprendi, bati cabeça. Só que tudo isso num momento onde você tinha que aprender igual os maias e os incas, né? Exato. Com muita pesquisa e testa. Hoje em dia, e aí é a parte que parece muito que a gente tá fazendo jabá, mas é a minha verdade verdadeira. Eu brinco até hoje com o pessoal da Edrone, que se eu ainda tivesse o meu e-commerce, que eu já tive um tempo atrás, eu não trabalharia na Edrone. Porque eu ia botar a Edrone para trabalhar para mim, eu ia Exato. fazer qualquer outra coisa, porque eu ia ter tempo estratégico, né? Então, Sim. eu acho que essa conexão, ela se vale muito quando a gente entende que não é sobre dinheiro. Exato. Não é sobre dinheiro, é sobre a ferramenta certa que vai te ajudar a fazer Exato. a tarefa certa. E aí, a gente tem um ponto. Você falou, pô, há 10 anos atrás a gente tinha que pesquisar, a gente tinha que ir por fora aprender a fazer. Há 10 anos atrás a concorrência era muito menor. E hoje, você tem tempo, sinceramente, de pegar e ficar uma semana dedicado a criar 5 fluxos de automação, enquanto seu concorrente fez isso em 5 minutos? Você não tem. Se você quiser fazer isso, você vai ficar E pra outra, trás. agora eu vou até provocar um pouco mais. Se o cara tá começando agora no e-commerce, vamos colocar aqui o cenário do brasileiro médio. Pô, ouvi dizer que e-commerce é um negócio legal, gastei uma semana entendendo qual que é a melhor plataforma, Boa. o que eu preciso, criei a loja. Pum! Perfeito. Aí ele já teve que ir pra parte 2 do módulo de e-commerce, que é, bom, ou eu contrato alguém ou eu aprendo a fazer o tal do tráfego pago. Exato. Pô, na parte 3, irmão, você vai ter que ralar, porque você vai ter que fazer uma especialização em leitura e análise de dados, outra leitura gigante para poder pensar em comportamento e criação de gatilhos de automação. Aí depois você vai ter que aprender a usar uma ferramenta de design para criar tudo isso. Exato. Bicho, E quem aí que entra tem no- esse tempo hoje? Exato. E entra no que você falou. Se você vai fazer tudo isso sozinho, cara, você vai ter que ter um braço a mais ali. Não vai dar tempo de você fazer tudo isso. E ainda digo mais, que conecta muito com o assunto dessa nossa conversa. Quanto mais tempo você demora, mais tempo demora para escalar. Exato. Então, E é o que eu falo muito, Ed, pra quem entra na Edrone, pra uma conta gratuita, seja pra uma conta paga, não importa. Enquanto você espera, seu concorrente está fazendo. Então, cara, a gente já chegou à conclusão que se entra no Google ali, vai ter um monte de loja que vai vender a mesma coisa que você. O que você vai fazer de diferencial para sua loja ser escolhida por aquele cliente? Então, vou ficar um mês para decidir como que faz uma estratégia de carrinho abandonado adequada. Para quê? Se já teve alguma plataforma, alguma empresa, a Edrone, que pensou isso para você. e não só pensou, como criou algo automático. Exatamente. E aí é a parte que eu brinco que pra mim é a mais valiosa. E ninguém tirou isso da cabeça do CEO. Não. Ninguém falou, acho que isso aqui funciona. A Edrone hoje, como ferramenta, ela funciona ligada a mais de 1000 e-commerces a nível mundial. Então a gente tem a nossa inteligência artificial que vai validar os dados que a gente traz para todo mundo. Então, o que a gente entende como especialistas dentro da nossa área? Eu abro uma ferramenta e ela fala para mim, pro seu segmento, Lívia, que é moda feminina, você tem que ativar, ou é o melhor Sim. ativar para o seu nicho, carrinho abandonado, produto visualizado, piriri, Pós-venda. pororó, mais 5 automações ali. Isso. Não é porque a gente, Edrone, vai ganhar nada com isso, Exato. porque você tá no plano gratuito. A gente espera que você venda muito e ótimo. Mas nós indicamos isso porque somos uma ferramenta que preza por facilitar a vida Sim. do usuário. Então, por que eu vou te dar o caminho mais difícil, sendo que eu posso pegar uma trilha já validada a nível mundial, com estratégia, com números reais, e falar, olha, de acordo com todas as métricas e estudos que a gente tem, isso aqui é o melhor caminho para você seguir. Sim. Você pode seguir outro? Claro! Exatamente. Você tem total liberdade para testar, e às vezes esse é o grande
eu costumo dizer, essa é a grande curva, né? Pô, todo mundo tá fazendo uma coisa, você vai e faz outra e super funciona. Sim. Mas se você não sabe nem por onde começar, Exato. pelo amor de Deus, não tem por que não usar, né? Exato. E Ed, o que eu acho mais incrível na E-Drone em relação a isso das automações, porque tudo ali, você entra, a primeira coisa que vai aparecer pra você, e não fazendo... É o jabá que não é jabá, né? Exato. Mas nem só por já trabalhar na E-Drone, mas você entra com o seu e-commerce cru. Vamos supor, você só tem tráfego pago. Porque ali dentro da E-Drone você pode entrar, você tendo 5 clientes na sua base, tendo 100, tendo 1 milhão, não importa. Você pode entrar com essa base. A primeira coisa que você vai ver é uma série de automações que você precisa ter. E é o que você falou, não tiramos da cabeça do CEO. A gente olhou todo mundo do seu nicho, todo mundo tá fazendo aquilo, é essencial. E esse é o resultado médio que eles Exato. recebem. E se você não fizer, beleza. Ninguém ali vai te falar, não, você não pode usar a plataforma porque você não fez. Você pode, mas todos os seus concorrentes estão fazendo. Você vai deixar de fazer? E aí, a IA deixa tudo pronto pra você. Você já ativa, e aí você tem tempo, que eu acho que é o mais importante, é o que mais falta pra quem tá começando dentro do e-commerce, E, é de tempo. fato, poder escalar, né? Porque Exato. dá pra dizer, Lívia, e eu não sei se você concorda comigo, que a essa altura do mercado brasileiro já existem as famosas boas práticas. Então, tipo, ninguém vai comprar do e-commerce que não dá boas-vindas. Ninguém vai Exatamente. comprar do e-commerce que não dá o tal do cupom de 10% na primeira Exato. compra. Não tô falando que é porque eu gosto ou porque eu quero, mas é que se tornou a boa prática do mercado. A grande diferença é que, enquanto você tá se preparando ainda para começar com as boas práticas, Já tem gente, já que tem tá gente lá, fazendo. anos-luz. E se você gastar muito tempo nessa parte, porque aí entra uma visão que é muito importante para as pessoas terem, e aí, de novo, a gente traduz tudo isso que a gente fala em dados. Mas existe um estudo que foi lançado pela própria Harvard University nos Estados Unidos, e isso é um pouco do reflexo que a gente vê aqui no Brasil, que um e-commerce, uma loja digital, ela tem 1 ano de prazo de maturação. Sim. Ou ela matura e ela se insere no mercado e acha o nicho dela, ou ela, infelizmente, quebra. E eu não tô falando isso porque eu gostaria, mas é porque não é só, realidade, né? não é só ir lá no HostGator, comprar o nome da sua loja, ir na plataforma XYZ, subir 3 SKU com o produto que você pegou no esquece. Google e amanhã você é o novo Jeff Bezos, dono Não. da Amazon. Antes Infelizmente, fosse, né, não é Ed? tão simples assim. Então, existem custos, existem modos, e se você perde tempo dentro da sua operação, você perde tração, e quando você perde tração, automaticamente você está perdendo tempo. E aí, Ed, o que eu acho, né? Até pra passar pro pessoal de casa. Boas práticas, você tem que ter, e é isso que a gente vai fazer ali com as automações essenciais. Então, cara, falando aqui, transparente mesmo, você precisa ter carrinho abandonado, precisa ter produtos visualizados. É aquilo, você tem tráfego, a pessoa tá na porta da sua loja, você tem que cuidar das pessoas, Você tem que receber conversar com ela. Você tem que conversar com ela. Beleza, a pessoa comprou. Você vai deixar por isso? Não. Você vai mandar ali um pós-venda. Porque, Ed, eu tenho certeza que quando você compra online, se você não recebe em menos de 5 minutos um e-mail de confirmação da sua compra, você já fica golpe. É golpe, cair no golpe. Cai no golpe. E Já aí, era. eu gosto sempre de trazer esse dado, que pra mim é o dado mais valioso de todos, quando a gente olha pra criar uma experiência. Porque não é só número por número, Não. matemática por matemática. Mas o e-mail com a maior taxa de abertura do mercado do e-commerce é o e-mail de confirmação de compra com 99% de taxa de abertura. Sim. O que isso quer dizer quando a gente olha para uma estrutura de venda, tá? E aí eu tô indicando para você, pessoa de casa, que tá pensando, pô, mas é difícil vender. Não é difícil vender se você tem estratégia. A partir do momento que você faz a confirmação da compra, aquele e-mail é o e-mail que detém mais euforia Exato. dentro do movimento de compra até a hora do recebimento do produto. Então você tem um gap de tempo que você ou vai fazer a experiência do cliente ser Incrível. muito massa, É. ou ela vai ficar horrível. E, Ed, até um ponto. Você enviou o e-mail de confirmação de compra, tem que ser aquele e-mail, obrigado pela sua compra. Quadradaço, né? Quadrado. Não, cara, é a sua chance ali de fazer um cross-sell, um upsell. Ou até mesmo, e aí a gente pode fazer uma referência sobre estratégia que você ganha tempo pra ter. Pô, eu sei que esse produto ele é difícil de vender porque ele parece complicado. Então, a pessoa que comprou, eu vou mandar um e-mail de confirmação de compra, não só dando parabéns pela compra, mas com um manual de como usar. Exato. Ou vamos colocar aqui num cenário de quem vende alimentício. Pô,
eu vendo um vinho super massa. Junto com a confirmação de compra, eu já mando pra você com o que esse vinho combina. Exato. Pô, olha como a isso. experiência fica mais legal. Incrível. E aí, nesse cenário do vinho mesmo, a pessoa já vai pensar, putz, eu comprei o vinho e tá me falando que tem com queijo X fica bom. Por acaso, essa loja tem o queijo. Você Pô, vai comprar. no meio do processo eu já comprei outro produto e agora eu tô mais feliz Exato. e ansioso. E olha como a gente começa a olhar para uma escalabilidade Exato. sem grandes, entre aspas, esforços. Porque o grande esforço, na visão que eu tenho hoje, é operacionalizar coisas. Esse é o grande esforço que 95% dos e-commerces, né, dos pequenos, ainda tem. Eu não tenho como fazer tudo isso rodar sozinho. Sim. Quando a coisa começa a rodar sozinha, tem muita gente que até buga. Dá pra dizer isso, buga. Porque ela fala, tá, isso? mas agora tá funcionando. É. O que mais que eu tenho que fazer? Sendo que o meu trabalho não é mais digitar coisas e apertar botões. Ed, eu acho que esse é o momento que, se você chegou nele, cara, você já tá à frente de muita gente. Seu e-commerce já tá no caminho pra bombar, pra alavancar ali. E é óbvio, né, que isso vai demorar um período de tempo, mas eu não tô falando de um período de tempo muito longo. Uma semana que você pega pra configurar tudo, configurar as automações, pra ver se a sua logo tá certa, pra ver se a sua loja tá certa. Então, beleza, peguei uma semana ali. Em um mês, se você for ver no site da Edrone, tem vários cases de sucesso de gente que em um mês teve muito sucesso. Que já conseguiu ali aumentar suas vendas, alavancar a quantidade de clientes na base em um mês. Então é isso, tipo, você vai ter um esforço inicial ali, pequeno, porque é o que eu falei. Comparado ao... A você fazer na mão, comparado ao que era 10 anos atrás. A nossa inteligência artificial já vai deixar tudo pronto pra você. Beleza, cheguei nesse ponto, sucesso. O que eu faço agora? Aí você vai pensar nas estratégias pra sua loja, pra você sair na frente. E aí vem uma questão de... Você tá usando só e-mail? Vamos mudar isso aí, multicanalidade. Seu cliente tá se comunicando por SMS, tá se comunicando por WhatsApp. Não saiu ainda, ó, primeira mão aqui, mas estava dando uma olhada em umas contas gratuitas da Edrone e um cara, em 2 meses, fez 54 mil de receita sem pagar nada com SMS. Sem pagar nada, Ed. Você tem noção disso? 54 mil. Eu tenho, porque eu trabalho na mesma empresa que você. Mas o pessoal de casa talvez não tenha essa noção. Exato. Até porque a gente ouve, e aí a gente já é parceiro de outros papos, né? Mas a gente ouve muita gente falando, mas SMS nem funciona. Pois parece... É o contrário. Pois parece que temos um bom exemplo aqui. Mas aí, Lívia, eu queria aproveitar isso pra gente fazer um breve resumo pro pessoal de casa. Porque assim, embora pareça, como a gente disse, um grande jabá, não é única e exclusivamente sobre a Edrone. É que o ambiente nos proporciona falar sobre a ferramenta e como isso pode facilitar. Mas o que a gente pode extrair dessa conversa como ponto principal é que para um e-commerce escalar de forma saudável hoje, o mais importante é ele não perder tempo. Exato. Dá para dizer que essa é a parada principal, porque cada dia, cada hora que você tá ficando para trás, infelizmente você tá mais próximo daquele fantasma que a gente falou, que é em 1 ano, se minha loja não maturar, a chance dela quebrar é muito maior, mas principalmente o teu concorrente tá no teu pé. Tá né? arrancando ali o concorrente, você tá parado. Não tem o que fazer. E não é um segredo do e-commerce isso. De qualquer loja, de qualquer coisa que você vai abrir, é isso. Você perdeu tempo, cara, tem gente que tá na sua frente. Então, o que eu falaria pro pessoal de casa? Pô, abrir um e-commerce, quero alavancar? Primeiro, tá bom, o tráfego a gente nem vai falar dele. É essencial. É o arroz com feijão. É o arroz com feijão. Abriu a loja, montou a campanha de tráfego. Exato. Próximo passo. O que você vai fazer? Automação, cara. Você tem que ter automação. Você precisa receber esse cliente, igual a gente falou. Beleza, já tô ali recebendo cliente, já tô fazendo campanha de pós-venda e aí agora eu vou mandar, igual você falou, do vinho, vou mandar uma campanha para ele, já falando de outro produto para incentivar uma recompra. Você tem todas essas estratégias essenciais mesmo, feitas. Então vamos lá, carrinho abandonado, pós-venda, produtos visualizados, cupom de primeira... Inscrição de newsletter, Inscrição de é newsletter, super importante. exato. O que você vai fazer? Cara, você precisa pensar na sua base. Você precisa aumentar a sua base. Não vai sobreviver nenhum e-commerce com a mesma base de 100 clientes pro resto da vida. E outra, se você já está investindo em tráfego,
é extremamente importante Que que você cresça, exato. consiga alimentar a sua base. Porque senão, e aí a gente pode fazer esse comparativo que investir em tráfego sem capturar dado do Não cliente faz sentido. é pegar dinheiro e deixar em cima da mesa. Exatamente Porque tá todo isso, mundo é. ali te dando a oportunidade. E a gente sabe que hoje dados é o novo petróleo do mercado e tudo mais. Então, a pessoa foi até ali, ela já demonstrou interesse, ela deixou uma base de dados, porque ela olhou, ela interagiu, ela fez isso, ela fez aquilo. O que vai te fazer mal? Eu costumo brincar isso. Sim. Mas o que vai te fazer mal? Perguntar pra essa pessoa. Se ela quer se inscrever. Você quer deixar seu e-mail aqui? É isso. E essa é uma coisa que eu sempre falo, Ed, pro cliente. Quando ele entra na iDrone, quando ele quer aumentar a base de contato dele, oferece alguma coisa em troca. A gente é cliente também. A gente não só trabalha na iDrone como a gente é cliente. Você chegar numa loja pela primeira vez, tem lá, coloca seu nome e seu e-mail. Toma 10% na primeira compra. Não, às vezes não é, e já aconteceu comigo uma estrutura muito legal, eu já trouxe em outros episódios, e pra mim isso é muito valioso, porque a troca não tem a ver só com dinheiro. É que é o mais fácil da gente pensar. Exato. Mas eu recebi uma vez em uma loja que eu tava, né, a gente que trabalha com isso, a gente vai navegando por aí. Sim. Eu caí em uma loja e eles me pediam pra cadastrar na newsletter e falava, e receba o nosso manual de marca. Eu falei, mas manual de Que é marca? isso, né? Mas, beleza, eu já ia me cadastrar mesmo, porque eu tinha gostado da identidade visual deles, me cadastrei. Em segundos eu recebi um e-mail deles que me liberava um manual de marca que me contava a história da marca. Legal. Me explicava o porquê, porque era uma loja de roupa urban fit, então ela era uma roupa que podia ser tanto pra rua Sim. quanto pra algo mais social. E aí eles mostravam dentro dessa estrutura o porquê desse conceito. E aí eles fizeram uma coisa que eu achei genial. Tudo isso era um PDF, né? Dentro desse PDF ele te ajudava a montar looks. Se você Incrível. tem... ele te fazia uma instrução básica sobre colorometria para você entender se o seu rosto é da cor tal, se o te ajudava. E ali ele já tinha o que a gente pode construir dentro da iDrone, por exemplo. Sim. Ele tinha um boneco com roupa, Ai, que touca, legal. tudo. Pra você pensar, olha que look legal. Quando você clicava no produto, adivinha pra onde você ia? Pra dentro da loja deles. Exato, Então, incrível. perceba que essa troca foi uma troca que, primeiro, gerou uma curiosidade, Aham. gerou um interesse. A partir do momento que eu me conectei com esse produto que me foi entregue em troca dos meus dados, eu entendi mais sobre a marca, eu Sim. dei mais valor sobre aquilo e eles aproveitaram esse exato momento para me apresentar mais no momento de Exatamente. fragilidade ou abertura e, consequentemente, me indicar um produto que provavelmente era o produto o top sales dele. Exato. Acabou! Olha que estratégia Incrível, feita, né? linda E fácil, custou Ed. R$0. Exatamente. Custou tempo. Custou tempo. Mas custou R$0. E, Ed, é pouco tempo. A gente fala assim, parece que foi, nossa, uma estrutura colossal que eles precisaram fazer. Não é, cara. Se você entra, por exemplo, na iDrone, tem pop-up, pronto. A única coisa que você vai fazer é colocar ali a foto que você quer. Você vai colocar esse PDF, coloca uma foto desse PDF ali. Ou então, eu já cheguei a ver loja que também pede, coloca seus dados e você recebe um e-book exclusivo sobre como usar aquele produto, como usar aquela marca no seu dia a dia. Sobre dicas de novo, já que a gente tá Exato. falando de... eu convivi muito com um pessoal de cozinha em vários pontos da minha vida. Pô, o que eu mais via era eles entrando em site pra comprar faca, comprar doma, comprar isso, comprar aquilo. Em todos esses lugares, você ganhava um e-book de receita. Sim. Em todos esses lugares, você ganhava um manual de como manter como tirar mancha do Exato. produto XYZ da sua roupa isso, branca. sabe? E aí eu ficava tipo, cara, olha isso. Eles entenderam uma dor, eles Exato. suprem essa dor, e no meio do caminho eles estão captando informação. Exato. E aí, Ed, entra a questão. Essencial você já tem. Então, você já tem a automação, você já está coletando dado da sua base. Então, sua base está crescendo ali. Seu tráfego não está sendo em vão. O que você vai fazer depois disso? Porque sua loja está rodando sozinha a partir de agora. O pop-up, o banner, o slider tá lá na sua loja. Oferecendo e-book, oferecendo 10% off na primeira compra, oferecendo frete grátis, o que seja. Tá lá. Você não precisa fazer nada. Você pode estar na praia que seu pop-up tá lá. A mesma coisa a automação. Abandonou o carrinho, o cliente já tá recebendo. O que você vai fazer agora? Que tudo tá rodando sozinho, que foi o que a gente Aí colocou. você vai segmentar e criar uma comunicação Exatamente. mais específica, né? Exato. Então você vai pegar o seu tempo, que agora, enquanto o básico tá sendo feito e o principal tá sendo feito, então você tá pau a pau com o seu concorrente, você tem que se destacar no mercado. Aí é estratégia. Aí é estratégia. E é a partir desse momento que tá trabalhando para você, as automações estão trabalhando para você, a inteligência artificial tá trabalhando para você, você vai pegar e pensar, beleza, vamos olhar o calendário comercial?
em que épocas do ano eu vou investir mais em campanhas de newsletter. Em qual canal o meu cliente tem mais abertura. Porque é o que você falou. Eu posso ter uma estratégia multicanal, SMS, WhatsApp, e-mail, mas será que, sem estratégia, elas vão funcionar da forma como elas deveriam? Ou sem eu sequer entender com quem eu tô falando, porque aí Exato. também entra naquilo. Igual a gente falou de tráfego pago, até que ponto eu estou sendo efetivo e até que ponto eu tô abrindo a torneira de dinheiro. Exato. Se você manda WhatsApp pra alguém que não converte no WhatsApp, você tá gastando dinheiro. Agora, se você manda um teste pra pessoa, manda um WhatsApp, ela não interagiu, mas na SMS você viu que ela abriu, parou com o WhatsApp, é hora do SMS. Exato. E ali você vai fazendo um teste A, B, vai testando uma coisa ou outra, Exatamente. até que você entenda. E aí, de novo, aí a estratégia, É. você vai entender como que funciona melhor. E estratégia é algo que você só vai conseguir criar com tempo. Um tempo, exatamente, Ed. Então, eu acho que, o que eu falaria para quem tá abrindo um e-commerce, para quem já tem um e-commerce e não tá tendo o resultado esperado? Cara, automatiza. Automatiza porque aí você vai ter tempo para pensar em estratégia, para você olhar, você abrir seu CRM e fazer análise. Porque eu vejo muita gente que entra no CRM só para ver número, que era aquilo que a gente estava falando no começo. Pô, o cara entra, ele só quer saber se o valor que ele tá recebendo todos os meses está aumentando. E se não tá, às vezes ele fala, não, isso aqui não funciona, essa estratégia aqui de automação não funciona, isso aqui não presta para nada, maior baboseira. Cara, não é isso que você tem que olhar. A sua estratégia tá certa? Seu cliente tá ali interessado nas newsletters que você tá enviando? Você tá criando conexão com aquela Com pessoa. ele, exato. Porque tem outra coisa, né, Ed? Receber aquele e-mail, clichêzão, Panfletagem, né? panfletagem. Ah, oi, Lívia, você abandonou esse produto no seu carrinho, volta aqui comprar. Cara, agora, você pega, manda pro cliente, Lívia, estamos sentindo muito sua falta. Olha, você abandonou esse produto no seu carrinho e ele faz super sentido com aquele produto que você comprou há 2 meses atrás. Pô, como que o cara sabe que eu comprei 2 meses atrás? Ele Olha tá como rodando. Exato, entendeu? Aquilo mexe com a sua cabeça. Ou então, teve uma campanha de newsletter de um cliente que também não paga nada com a iDrone, e eu amei, que foi uma mensagem. Era de Black Friday. Ele colocou um reloginho e 3 bolinhas. E as 3 bolinhas ficavam lá. E eu ficava esperando. Pra ver o que acontecia. O que acontecia? Não acontecia nada. Aí ele falou assim, ué, você ficou esperando aqui? Enquanto isso, a pessoa já foi comprar o mesmo produto que você visualizou há 10 minutos atrás. Era alguma coisa nesse sentido. Cara, aquilo ali mexeu com a minha cabeça de um jeito. De, tipo, falei, nossa. eu fiquei 5 minutos olhando pra mim, aonde que isso aqui vai chegar, gente? E a hora que ele falou que alguém comprou o produto que eu queria... Você na hora foi, não, peraí. Não, então peraí. Vamos lá. Não acredito que eu fiquei aqui de boba olhando, né? Exato. Sabe, às vezes são umas estratégias que se eu olhasse, alguém me falasse, Lívia, o que você acha dessa estratégia? Eu falo, nada a ver. Mas é Ele aquilo, foi lá, testar. fez e conseguiu um monte de venda com E aquilo. o importante, muitas vezes, é igual a gente falou um pouco mais cedo na nossa conversa, é, às vezes, olhar pro básico que tem que ser feito, Tem. mas a partir do momento que você tem o básico funcionando, você consegue olhar e falar, eu vou fazer diferente agora. Exato. Porque validado, né? Conforme a gente pode dizer, o validado tá acontecendo. É. Agora é hora de inovar. Exato. E aí a inovação, ela pode te trazer esse arriscar, né? Pô, eu Exato. vou testar isso aqui, vou fazer quase que uma piada, a pessoa vai criar um sentimento dentro daquele e-mail. Só que sabe uma parte que quase ninguém lembra? Que sentimento que você tem abrindo seus e-mails todo dia? Exato. Nenhum. Então, se esse e-mail te criou o sentimento que seja, bom ou ruim, ele te trouxe algo que não é normal. Não, e exato. isso é raro hoje em dia no digital, É. né? Então, Lívia, até pra a gente encaminhar um pouco pro final, eu queria que você trouxesse pro pessoal de casa uma dica de ouro, para todo mundo levar, sair daqui da nossa conversa e pensar, putz, realmente, agora eu entendi que para escalar não é só botar dinheiro, escalar tem muito mais a ver com fazer escolhas acertadas, fazer o Exato. uso da ferramenta certa, mas traz aí pra gente a cereja do bolo. O que mais que o pessoal precisa para sair do feijão com arroz, pro básico bem feito, qual que é a próxima etapa? Cara, eu costumo dizer que é conhecer seu cliente. Não adianta você se basear no que o seu vizinho está fazendo. No que o seu concorrente pode ser um concorrente da mesma marca. Seus clientes, às vezes, não são os mesmos. Então, da mesma marca, né? Do mesmo nicho. Então, vamos supor que você é um cliente do nicho de bebidas alcoólicas. O que um cara que está vendendo cerveja está fazendo não é exatamente o que você precisa fazer para vender vinho. São públicos diferentes. São histórias diferentes. São histórias diferentes, são momentos diferentes. Então, você tem que saber com quem que você está lidando. Então, eu sei com quem que eu tô lidando, eu sei o meu público, eu sei que são pessoas... E aí entra até nessa questão, né? Coleta o dado,
Posso pegar a data de aniversário e saber que a média de aniversário, né, de quando nasceu do meu público é 30 anos. Então pronto, já fica mais fácil Já de eu fica saber mais que fácil. tipo de conversa que eu vou ter com essas pessoas. Exatamente. Porque o público de X anos conversa de um jeito, a galera de outra idade conversa de outro. Você vai até saber o melhor canal para você conversar com ele. Então, hoje, se você pega uma pessoa ali de 20 e poucos anos, o canal que ela usa não é o mesmo que uma pessoa de 60 anos vai usar. E quem que vai comprar vinho? Os dois públicos podem comprar, entendeu? Contanto que você consiga se conectar com ambos, com né? os dois. Então, eu acho que é muito isso. Você já tem tudo feito, você já tem automação, você já tá ali rodando a base para ela crescer, você já tá fazendo estratégias de multicanalidade. Cara, você tem que conhecer seu público antes de tudo, sabe? Você não vai adiantar você ter todas essas estratégias e fazer elas de forma aleatória. Até porque eu acho que conecta muito no que você está dizendo. Isso vai performar e melhorar todo o seu processo. Então, desde adquirir novos clientes, Exato. porque se você entende que, pô, eu tô hoje usando a minha base de tráfego para trazer o pessoal de 25 a 60, só que quem compra comigo só tem 30, opa, eu vou nichar melhor, exato. eu vou focar, quem compra comigo é homem ou mulher, opa, é mulher, focar mais. e você consegue com dados, de maneira inteligente, melhorar a cadência lá do começo, Sim. baratear o segundo, o terceiro, o quarto, e aí ó quanta coisa você isso, ganha, sabe, né? Ed? Então, eu acho que o que eu deixaria, assim, pra finalizar é isso. Você já tem tudo, o básico bem feito, porque é isso. Se você não tem isso, cara, volta lá atrás. Você tem que ter. Independente se a sua comunicação de carrinho abandonado tá indo pra uma pessoa de 20 anos, pra homem ou mulher, pra um cara de 60 anos, não importa. Você tem que ter. Ponto. Isso é um fato. Você já tem isso, você vai entender melhor com quem você tá falando. Então, beleza. Já sei que o público da cerveja é diferente do vinho. Então, o que eu vou fazer a partir daqui? Vou segmentar, cara. Eu vou pegar, vou ver, beleza, meu público que compra vinho é um público de 40 anos, majoritariamente feminino. Então, para o público masculino, a minha comunicação vai ser diferente do meu feminino. Para a minha comunicação feminina, talvez eu invista mais em multicanalidade. Porque é o público que mais está comprando comigo. Então, eu preciso estar com ele em mais lugares. Exato. Se você não sabe isso, você vai ter ainda, né, considerando que você já tem todas as automações, enfim, feitas, você já vai ter um resultado. Mas, cara, você quer ficar ali no normal ou você quer alavancar suas vendas? Então, você tem que ter o básico bem feito para conseguir pensar fora da caixa. Então, vou segmentar meus clientes, eu vou fazer campanhas específicas para o meu segmento e eu tenho que pensar fora da caixa. Então, é isso. Pega o calendário comercial, pô, sei lá. Vou dar um exemplo aqui que eu nem sei se existe, Ed. Vambora. Tem dia do vampiro? Vampiro me lembra sangue, sangue me lembra vinho. Cara, faz uma newsletter com isso. Perfeito. Parece loucura, Não mas precisa às nem vezes... ser o dia do vampiro, mas hoje foi lançado, há 10 anos atrás, foi lançado o Crepúsculo. Pô, Como não comemorar esse dia com uma boa taça de sangue? É KKK, isso, vinho. sabe? Pronto, gente, acabei de escrever o copy pra vocês. Pode se usar. você tem uma loja de vinho Pode usar. aí, descobre o dia que lançou o Crepúsculo e faz a sua estratégia. É muito isso, sabe, Ed? Não adianta você fazer estratégias aleatórias, sair disparando torta e-mail, direito. WhatsApp, SMS, sem saber com quem você tá falando, pra quem você tá falando. E o porquê que ela tá lá com você, né? Exato. Pô, tem uma loja que eu gosto muito dela. Os produtos dela não são produtos que eu preciso, Ed. Não são produtos que eu sei muito bem que eu posso viver sem. Que em qualquer lojinha de esquina que eu vá, eu vou encontrar esses produtos. Mas eu tô nela por 2 motivos. A experiência no site deles é incrível. Ela é toda ilustrada, ela tem toda uma identidade brasileira, assim, ela é incrível. E 2, eles fazem de tudo para agradar o cliente. Então, esses dias eu recebi uma mensagem no WhatsApp com uma foto do Zeca Pagodinho abraçado num vira-lata caramelo. Eu precisava Só por isso, receber né? Só isso. isso, né? Não, mas, cara, eles sabiam que eu ia dar Aquilo risada lá naquilo. não só se conecta com quem entende o valor da marca, então se eles são uma marca abrasileirada, consequentemente essa comunicação faz todo sentido. Exato. E aí eu consigo entender que comunicação não tá... E, por favor, pessoal de casa, comunicação não é só pra vender, comunicação é pra atrair e converter. E fazer relacionamento com então o cliente, eu posso te fidelizar. converter como um cliente que estava abandonado, eu posso te converter de volta para um cliente fidelizado. Como? Com uma piadinha, com um meme, com uma coisa simples. Mas eu preciso conectar com a minha base e para isso eu preciso entender a minha base. Exatamente, porque eu sou uma pessoa nova. Sou uma pessoa que, se tô ali naquela loja, com base nas minhas compras, eles sabiam que eu ia entender o que era um Zeca Pagodinho com vira-lata caramelo. Agora, se eles mandassem pra minha mãe ia ficar...
Que Por é que isso? que... O que tem a ver? Por quê, Por que né? que eu tô recebendo isso aqui? Quem Da que loja. é esse homem? Entendeu? Então você tem que saber seu público. Essa loja sabe muito bem fazer isso. É claro que eu tenho certeza que a comunicação que eu recebi, essa, foi diferente de uma pessoa que comprou produtos totalmente diferentes do meu. Então, se uma pessoa foi ali e comprou uma camiseta só, uma camiseta estampada, que seja, uma camiseta normal, escrito qualquer coisa, não vai receber do que eu que comprei 2 copinhos com o desenho do Cosme e Wanda, entendeu? Eles já entendem Eles qual que já é o seu humor, entendem, qual que é o seu exato. mood. Então é isso, você tem que saber. E se essa experiência com eles não fosse tão boa, eu não estaria aqui falando deles. Não teria vindo na minha cabeça essa comunicação que eu recebi. Então você tem que conhecer a sua base. Sim. E você tem que separar ela em públicos diferentes. Não dá pra você ter 5.000 contatos e tratar os 5.000 da mesma forma. Até porque eu trago sempre essa analogia. Quem fala pra todo mundo não fala, grita. E ninguém gosta Exato. de ninguém gritando. Não gosto. Né? Pô, Você tem que ser pra certeiro. falar com 5.000 pessoas, você não vai conseguir falar com elas assim. Você Não. vai ter que berrar. E ninguém gosta de ninguém berrando. Então, é muito mais fácil eu ter um contato 1 para 1 com Sim. cada um, ou o mais próximo disso que eu puder, do que sair aos berros e aos gritos. Exatamente. Mas aproveitando então a deixa, para quem acompanhou o nosso papo até agora, eu tenho certeza que a gente deu aqui muitos insights super valiosos para você dar o kickoff e começar a escalar dentro da sua loja. Mas se a gente não deu o suficiente, fica tranquilo, porque é só clicar no link aqui embaixo e já criar sua conta gratuita na Edrone e fazer todo esse processo que a gente explicou, Sim. quase que passo a passo, né, Lívia? Exato. E se vocês precisarem de ajuda, a Lívia em si vai conseguir atender Exatamente. cada um de vocês. Então, até o próximo episódio. Muito obrigado. Obrigada. E a gente te espera lá. Tchau. Tchau, tchau.